Gente, deixa eu contextualizar você aqui. Talvez você ouviu esse texto aqui e você não entendeu talvez o que está se passando. Aquele povo, eles estavam falando de Jesus, e porque eles estavam falando de Jesus, o Império Romano então se levanta contra eles, pega eles, dá um açoite, uma chicotada, e depois fala: agora vocês podem ir. E eles chegam nos outros apóstolos como se eles chegassem e estivessem contando vantagem. E aí, você viu? Levei um couro por causa de Jesus. Rapaz, me arrebentou, mas foi por Jesus. Ah não, eu apanhei mais. Que é isso? Eu apanhei mais por causa de Jesus. Como se eles estivessem se vangloriando. A Bíblia fala que eles se vangloriavam e se regozijavam porque foram afrontados e açoitados pelo Evangelho de Cristo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: quem viu reportagem de uma galera que foi morta por causa de Jesus esses dias agora? A gente vive num país livre, e talvez por não entender o que é estar cativo, nós não valorizamos a liberdade. Isso tem sido um erro do nosso tempo. E a Bíblia fala que Jesus vai julgar cada um segundo a medida e a proporção daquilo que deveria ter sido feito. E dentro disso, a gente vive num país onde que é livre falar de Jesus, onde é livre pegar o Evangelho. Se você chegar no cara do frentista e falar: cara, Jesus te salva, você não vai apanhar, você não vai ser açoitado. Se você chegar ali no batalhão de polícia ali e falar: cara, eu vim cá porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Pelo contrário, as pessoas respeitam porque falamos do nome de Jesus. Mas tem um povo que está morrendo por falar de Jesus. Tem um povo que está sendo morto por falar de Jesus. Tem países que é proibido religião, e alguns que é até liberado. Mas aí você precisa sofrer as consequências de professar o cristianismo. Se a gente olhasse para as virtudes da igreja primitiva, se a gente olhasse para aquela igreja primitiva daquele tempo, entre muitas coisas que eles eram, uma das virtudes que nós não podemos negar, que eram homens de coragem. No capítulo 5, no verso 29, respondendo porém Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tinha Sinédrio, não tinha Caifás, não tinha cruz, não tinha prisão, não tinha açoites, não tinha Nero, não tinha leões, não tinha nada que os impedisse de anunciar as boas novas do Evangelho, que é Cristo Jesus. Eram homens valentes, convictos, que embora talvez eles pudessem ser açoitados e até mortos, eles eram convictos que eles tinham algo muito maior, que era a vida eterna. Que talvez eles poderiam calar, matar o corpo, mas eles não poderiam matar a alma, porque Cristo garante vida eterna para aqueles que creem nele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Você já se reparou nessa situação? Você já imaginou o que é estar numa condição de pensar: cara, eu não sei se eu morro para estar com Cristo, que é fantástico, que é a melhor parte, ou se eu fico anunciando a boas novas para que mais e mais pessoas sejam salvas. A gente está tão apegado nesse tempo que o que nós mais queremos é viver, e viver de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos. Viver uma vida que de fato não glorifica a Deus. Viver uma vida que muitas vezes Cristo não é glorificado nela. E o apóstolo Paulo, pautado e dentro de tamanho entendimento, ele diz: olha, cara, para mim
o morrer é lucro. Já pensou alguém que não está depressivo, não está melancólico, mas ele está com seus olhos tão fixos, tão fixados, tão firmes e tão convictos na fé, que ele decide que morrer é muito melhor. E ele, acredito eu, que essa carta é um diálogo, um pensamento dele com o Senhor, do que fazer, se a gente fica ou se a gente vai. E a minha pergunta para você: você ama Jesus de verdade? E por que eu estou perguntando isso? Quando nós olhamos para a vida de Pedro, cara, Pedro não foi um cara espetacular. Pedro foi um cara acima da média. Pedro foi um cara que tinha história para contar, de falar, cara, eu andei sobre as águas. E aí o outro poderia falar, mas você afundou. Ele fala, mas Jesus me salvou. Ele é o cara que teve coragem de descer do barco em meio à tempestade. Ele é o cara que ele teve condição de dizer, olha, tu és o Filho de Deus. Embora depois também Jesus virasse para ele e falasse, aparta de mim. Mas em determinado momento o Senhor está tratando com Pedro. O Senhor fala, olha Pedro, você vai me negar ainda hoje 3 vezes antes do galo cantar. E quando chega no final, Deus vem ter aquele momento com Pedro que todos nós conhecemos, onde Ele vai restaurar esse relacionamento, Ele vai restabelecer essa aliança com Pedro. E Ele pergunta aí, Pedro, e aí Pedro, você me ama? E aí Pedro fala assim, ai Deus, tu sabes. E aquele diálogo, aquele trocadilho de palavras, aquela coisa. Mas é interessante que Jesus fala algo muito específico. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando, olha, se você me ama, cuida do meu povo. Se você me ama, não deixa meu povo sofrendo, não. Se você me ama de verdade, não permita que o pequenino passe necessidade. Não passe do lado daquele que está talvez caído, achando que não é ninguém. Pô, sábado passado a gente teve vida transformada aqui. Deus nos surpreendeu. Tinha uma mulher que é moradora de rua e ela estava aqui com a gente. E ela morava na rua. A gente falou, onde você mora? Ela falou, eu moro na rua. E o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Não tem ninguém aqui que é melhor ou pior. Ó, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual. O Evangelho é para todos. E a gente precisa olhar para essas pessoas e falar, cara, elas precisam tanto de Jesus quanto o meu vizinho, o meu parente, tanto quanto qualquer outro. Não há direito maior ou direito melhor. Todos têm direito a Cristo, a receber. E aí quando nós voltamos no começo dessa mensagem, no começo desse sermão, onde fala, olha, eu coloquei uma palavra sobre a sua boca. Deus está falando para Ezequiel, olha, eu coloquei uma palavra sobre a sua boca. Talvez hoje Deus está falando para você, olha, eu coloquei uma palavra sobre a sua boca. Fala de mim para aquele que ainda não me conhece. Talvez você fale assim, pô pastor, aqui todo mundo conhece Jesus. Talvez eles conheçam só a história. Apresenta o Jesus que vive dentro de você para ele. Apresenta o Jesus que está dentro de você e que se manifesta de amor em amor, constrange ele com amor. Gente, semana passada eu estava no Rio e eu pude experimentar um evangelho talvez de uma forma bem diferente. Obrigado, Dani. Fui numa igreja grande, Lagoinha, Niterói, conheci um projeto. E o que mais me marcou naquele local foi encontrar pessoas.
foi olhar para pessoas que amavam Jesus de tal ponto que eu falei, cara, esse povo, eles não só pregam o evangelho, mas eles vivem aquilo que prega. Eles amam pessoas de verdade e o amor deles tem constrangido outros, porque o amor cura, o amor liberta. Deus é, completa aí, Deus é. Por isso que o amor cura, por isso que o amor constrange, por isso que o amor liberta. No texto de Atos, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Cara, a igreja é fascinada nesse texto. E de fato deveríamos e devemos olhar para esse texto e falar, cara, uau, que texto. Mas esse texto, ele fala muito daquilo que talvez seja a nossa busca. E aí eu quero hoje trazer luz sobre algumas coisas. A gente gosta muito de dizer e falar, cara, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, e a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas talvez você nunca parou para pensar por que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Talvez você nunca parou para pensar por quê. Não, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero rodar, eu quero rodopiar, e talvez tantas outras manifestações aqui. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele nos traz luz e ele mesmo traz a resposta. Ele fala, olha, vocês receberão virtude ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Qual é o objetivo que Jesus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo? E a resposta vem do próprio texto, para ser testemunha, para testemunhar, para falar daquilo que viu. A testemunha, ela fala daquilo que ele viu acontecer. E quando ele fala, olha, vocês serão minha testemunha, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele está falando, olha, aquilo que vocês viram acontecer, aquilo que vocês viram, os milagres que Jesus operou, agora há uma responsabilidade sobre cada um de vocês. Vá e fale daquilo que viu. Seja testemunha, seja testemunha. E sabe o que a gente está precisando? Sair daqui e falar daquilo que nós estamos vendo. Pastor, como assim? Sua vida não foi transformada por Jesus? Porque Jesus transformou a minha vida, porque Jesus me alcançou. Gente, eu tinha uma vida totalmente contrária, mas Jesus veio e transformou. E quando eu sou testemunha, eu vou contar daquilo que eu vi Jesus fazendo. E eu não preciso contar daquilo que eu vi Jesus fazendo na vida da minha esposa, na vida dos meus amigos. Eu posso contar daquilo que eu vi Jesus fazendo na minha vida. Eu vi Jesus me libertar das drogas, eu vi Jesus me libertar de tanta coisa. Minha mãe está aí, não dá para ficar falando não, gente. Ai, que tempo, gente. Jesus liberta, Jesus nos enche, e Ele quer que nós sejamos testemunha para divulgar aquilo que nós experimentamos em Deus. E diante de tudo isso, há algo que a gente precisa pensar. Jeremias, capítulo 20. Livro de Jeremias, capítulo 20. Ele diz assim: e apesar de tudo isso, não posso deixar de falar sobre o Senhor. Se penso em parar, as suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. O sofrimento é tanto que não posso aguentar.
O pessoal do louvor pode subir. Os coloque sobre seus pés. Vamos orar.